Se você acha que toda a picada do Homem-Aranha é igual, pode esquecer. Tem segredo de família, falha no multiverso, alienígenas e um mistério gigante que a Marvel tentou esconder. Confere aí, Tobey Maguire. A trilogia do Sam Raimi começa com Peter Parker na clássica excursão da escola. É lá que ele acaba sendo picado por uma aranha geneticamente modificada. Os fãs costumam chamar o bicho de Super-Aranha da Universidade de Colômbia. Ela fazia parte de uma exposição científica no laboratório de genética. O detalhe é que ela não era uma aranha qualquer, era um de 15 espécimes alterados por pesquisadores. Eles misturaram o DNA de 3 espécies diferentes num único animal. E foi essa mistura que gerou aquele combo perfeito de habilidades. O Peter ganhou a força proporcional de uma aranha e reflexos sobre-humanos. Ele também desenvolveu a condução nervosa ultra rápida, que a gente aí conhece como sentido aranha. Além disso, ele adquiriu a capacidade de grudar nas paredes e de produzir teias orgânicas pelos próprios braços. E isso é algo bem raro se a gente comparar com os outros heróis aracnídeos. O momento da picada é um daqueles marcos que simplesmente mudou o cinema. O Peter volta para casa passando muito mal e capota na cama. Quando ele acorda no dia seguinte, as coisas estão diferentes. A visão dele está perfeita, o corpo mudou e do nada ele percebe que consegue escalar as paredes do quarto. O que deixa essa origem tão marcante é a ponte entre o legado dos quadrinhos e o realismo. O Sam Raimi pegou a essência da HQ Amazing Fantasy número 15. Nela, o Peter é picado por uma aranha radioativa, mas o filme trouxe isso para o mundo moderno. Em vez de focar em radiação, que já é um conceito meio ultrapassado, eles usaram a genética. Era um assunto que conversava direto com as discussões reais sobre biotecnologia. Basicamente, um acidente bizarro com um adolescente comum criou a fórmula perfeita de origem que a gente tanto ama. Andrew Garfield. 10 anos depois, o Andrew trouxe um novo fôlego com o espetacular Homem-Aranha. O tom da história ficou mais complexo e cheio de camadas. Dessa vez, os poderes não vieram do nada. No universo do diretor Mark Webb, a aranha é o resultado de um experimento avançado da Oscorp. E a grande reviravolta é que o projeto foi desenvolvido pelo próprio pai do Peter, o Richard Parker. A aranha foi batizada oficialmente de Araneus Oscorpius. Ela não era apenas modificada, o bicho carregava o próprio DNA do Richard. Na prática, isso significa que a aranha não passaria os poderes para qualquer pessoa. Ela foi programada para funcionar especificamente com a estrutura genética da família Parker. Só alguém com aquele mesmo sangue sobreviveria à picada. Isso coloca uma camada totalmente nova na mitologia do herói. Não foi destino, foi família. Tudo acontece quando o Peter está xeretando uma das áreas restritas da Oscorp. Uma aranha fujona desce do teto e pica o pescoço dele. É aí que a transformação começa. Diferente do Peter do Tobey, essa versão não produz teia orgânica. O Peter precisa criar os próprios lançadores mecânicos. Para isso, ele usa os biocabos industriais que a Oscorp estava desenvolvendo com aquela mesma espécie de aranha. São cabos absurdamente fortes, criados para aguentar obras gigantescas. O Peter basicamente faz uma engenharia reversa. Ele constrói seus poderes usando a tecnologia do laboratório que mudou a vida dele. Essa história fez uma baita homenagem aos quadrinhos do universo Ultimate. É uma trama focada em intrigas de empresas, segredos de família e legado científico. Tudo isso combinou perfeitamente com o tom mais sombrio e emocional do Homem-Aranha do Andrew Garfield. Tom Holland. Agora chegamos à versão mais misteriosa de todas. A gente já viu o Tom Holland se balançando em 6 filmes do UCM, mas uma coisa ficou de fora, a famosa picada. Diferente de outras franquias, o UCM nunca mostra o momento do acidente, nada de laboratório, caixa de vidro ou veneno brilhante. A coisa simplesmente já aconteceu. Quando Peter aparece em Capitão América Guerra Civil, ele já está na ativa. Ele já escala paredes e cria os lançadores de teia naquele apartamento apertado no Queens. O Tony Stark até brinca com o traje improvisado. Ele pergunta se o garoto consegue enxergar com aquilo, e o Peter confirma. E isso deixa claro que ele já atuava como Homem-Aranha há um tempo. O problema é que a gente nunca descobre a origem exata dos poderes. A única certeza é que a Oscorp não existe no UCM. Isso descarta de cara os experimentos genéticos no estilo dos filmes do Tobey e do Andrew. É aí que as teorias dos fãs ganham força. Será que o bicho veio das indústrias Stark? Foi parte de um projeto secreto que deu errado? Ou talvez um acidente envolvendo tecnologia de Wakanda ou até mesmo um multiverso?
Alguns especulam que foi um experimento financiado pelo próprio Tony Stark. Seria algo focado em melhoramento biológico, um tipo de programa de super soldado, só que sem o soro. Outros acham que podem ter ligação com as partículas PIN ou pesquisas com vibrânio. Isso sugere que os poderes nasceram desse mundo pós-Vingadores, um universo onde a ciência quebra as leis da física o tempo todo. Mas, voltando aos fatos, a gente sabe que essa versão não tem teias orgânicas, assim como no universo do Garfield, ele mesmo constrói os equipamentos. O Peter do Holland possui os poderes clássicos, super força, agilidade, reflexos rápidos e o sentido aranha, mas nada de teia saindo direto do pulso, pelo menos não até agora. Parando para pensar, talvez esse seja exatamente o ponto da Marvel. O estúdio pulou a origem de propósito, ninguém queria contar a mesma história pela terceira vez seguida. A mensagem aqui é que o como não importa tanto, o que vale é quem. Não é sobre a aranha em si, é sobre o garoto que foi picado por ela, e principalmente sobre o que ele decidiu fazer com esse poder nas mãos. O Aranha de 1977. Em 1977, a emissora CBS lançou a série O Espetacular Homem-Aranha, protagonizada por Nicolas Hammond. Essa versão trouxe uma origem que muita gente acaba esquecendo, mas que é bem fiel aos quadrinhos clássicos. Diferente das aranhas modificadas geneticamente dos anos 2000, aqui o Peter já está na faculdade e é um verdadeiro gênio da ciência. Durante um experimento no seu próprio laboratório, ele acaba expondo um aracnídeo à radiação sem querer. O bicho começa a brilhar, sobe no braço do estudante e dá a picada. Nada de conspiração de megacorporações ou acidentes interdimensionais. É apenas o Peter, uma aranha radioativa e a boa e velha ciência da história em quadrinhos. A transformação visual é super simples se a gente comparar com os orçamentos de hoje, mas acerta em cheio no que realmente importa. O herói ganha uma agilidade absurda, consegue escalar paredes e desenvolve super força. O detalhe mais legal é que o próprio Peter inventa os lançadores e fluido de teia. Os equipamentos ficam presos num cinto por fora do traje e os disparos saem direto da palma da mão. Ou seja, nada de teias orgânicas por aqui, é pura tecnologia caseira mostrando o quanto o rapaz é inteligente. Olhando pelo lado histórico, essa versão chega muito perto da origem de 1962. Como a aranha é apenas radioativa, sem nenhuma modificação genética, a história acaba sendo um reflexo puro do medo da Guerra Fria e da curiosidade da era atômica. Hoje em dia, é fácil dar risada dos efeitos especiais, mas essa versão capturou algo muito puro. O protagonista não era descolado nem era um escolhido. O Peter era só um estudante normal que cometeu um erro no laboratório e depois tentou consertar o mundo com as próprias mãos. O Homem-Aranha japonês. Em 1978, o Japão produziu uma versão do personagem que deixou a ciência de lado. A Toei Company criou Takuya Yamashiro, um piloto de motocross que ganha seus poderes por meio de alienígenas e misticismo. Nessa história, a origem acontece longe dos laboratórios. Takuya encontra Garia, o último sobrevivente do planeta Aranha. À beira da morte, o alienígena usa um bracelete especial para injetar o soro da aranha direto na corrente sanguínea do jovem. Diferente das outras adaptações, a picada não foi um acidente, foi uma escolha intencional para passar um legado adiante. O grande foco aracnídeo dessa versão acontece logo depois. Quando Garia morre, ele se transforma fisicamente em uma aranha de verdade. A partir desse momento, o bicho passa a guiar Takuya por meio de uma conexão espiritual. É uma abordagem onde a aranha atua como um mentor místico e não apenas como um animal de laboratório. Com o soro no corpo, o protagonista ganha os poderes clássicos: força, reflexos, capacidade de escalar paredes e um sentido de aranha telepático. A mudança mais radical é o Leopardon, um robô gigante de batalha que ele usa para enfrentar os vilões. Mesmo lutando contra feras alienígenas em vez dos vilões tradicionais, a essência do herói e o senso de responsabilidade continuam lá. E, como curiosidade, essa versão fez história na TV. O uso do robô gigante pelo Homem-Aranha inspirou a criação do gênero Super Sentai, que anos depois daria origem aos Power Rangers. Miles Morales e o acidente do multiverso. Em 2018, a animação do Aranhaverso levou a história para outro nível, e no centro de tudo estava Miles Morales. Mas o grande diferencial do garoto do Brooklyn foi exatamente a aranha que o picou. Diferente do Peter Parker, que sempre esbarra em experimentos de laboratório, o Miles é picado no lugar menos provável possível.
Ele estava num túnel de metrô abandonado, grafitando com o tio Aaron. E é lá no subsolo que uma aranha colorida, piscando como um erro de computador e com o número 42 nas costas, aparece. O bicho desce da parede e crava as presas na mão do adolescente. Mas esse aracnídeo não é normal, ele foi criado pela Alchemax, uma corporação famosa por experimentos perigosos. E o detalhe mais importante, a aranha veio de outra dimensão. O espécimen foi puxado pelo colisor do rei do crime e nem deveria estar na realidade do Miles. Ou seja, a picada não foi obra do destino, foi um puro acidente do multiverso que desencadeou uma reação em cadeia. O que faz essa aranha da Alchemax ser tão única é que ela traz um pacote de poderes melhorado. O Miles ganha a super força, o sentido, aranha e a habilidade de escalar paredes, mas ele também recebe 2 upgrades. O primeiro é a camuflagem, que o deixa completamente invisível. O segundo é a rajada de veneno, um choque bioelétrico capaz de nocautear os inimigos na hora. Essas habilidades conversam direto com a jornada do Miles. Ele passa o tempo todo tentando se esconder e lidando com a própria identidade. Essa aranha em específico permitiu que ele fosse muito mais do que apenas uma cópia do Homem-Aranha original. E tem um detalhe que é bem genial: o número 42 nas costas da aranha não é aleatório. Na vida real, é uma homenagem a Jack Robinson, o primeiro jogador negro na liga principal de beisebol. Isso reforça o peso da jornada do Miles. Ele assumiu um manto que não foi desenhado originalmente para ele, mas tomou aquilo para si com muito estilo. O fato de a aranha dar aquele glitch visual e sumir depois da picada também carrega um forte simbolismo. O animal estava completamente fora de lugar, exatamente como o Miles se sentia no começo da história. A picada multiversal do seu amigão da vizinhança. E quando a gente acha que já viu todas as formas possíveis do Peter Parker ganhar seus poderes, a Marvel vem e muda as regras do jogo completamente na animação Seu Amigão da Vizinhança, Homem-Aranha. Essa série se passa em uma linha do tempo alternativa do UCM, onde as coisas acontecem de um jeito bem diferente. Esqueça as exposições de ciências, laboratórios da Oscorp ou túneis de metrô abandonados. Dessa vez, o Peter ganha seus poderes no meio de um caos mágico. O garoto está simplesmente vivendo a vida normal dele quando do nada uma batalha interdimensional cruza o caminho dele. O Doutor Estranho aparece lutando contra uma criatura monstruosa bem ali. Durante a confusão desse combate mágico, um portal se abre bem em cima do Peter. E adivinha o que cai de dentro desse portal direto no nosso futuro herói? Exatamente, uma aranha bizarra e brilhante. Ela cai, dá a picada clássica e muda a história para sempre. O que deixa essa origem tão insana é que a aranha não é um acidente científico ou genético da Guerra Fria. Ela é literalmente uma anomalia que caiu de um portal mágico do multiverso. É uma mistura de feitiçaria com um acaso que muda totalmente a trajetória do personagem. E o efeito borboleta desse evento é gigantesco. Nesse universo, por causa de como tudo acontece, não é o Tony Stark que aparece no sofá da tia May para recrutar o garoto. Quem se torna o grande mentor dessa versão do Peter Parker é ninguém menos que o Norman Osborn. Isso mesmo, o futuro Duende Verde é quem vai ensinar as regras do jogo para o nosso amigão da vizinhança. A tragédia punk rock da Spider-Gwen. Se a gente vai falar de Aranhaverso, não dá pra deixar de fora uma das origens mais dramáticas e estilosas de todas, a da Gwen Stacy, a Spider-Gwen da Terra 65. Nesse universo, as regras do jogo foram totalmente invertidas. A aranha radioativa clássica não encontrou o garoto nerd e tímido que adorava a ciência. Quem recebeu a mordida foi a baterista rebelde de uma banda de punk rock chamada The Mary Janes. Com a picada, a jovem ganhou todo aquele pacote tradicional que a gente já conhece. Super força, agilidade absurda, a capacidade de escalar paredes e o famoso sentido aranha. Mas em vez de focar no improviso científico, ela misturou essas habilidades com movimentos de balé e um ritmo musical próprio, criando um estilo de luta que parece uma dança letal. Só que o ponto mais pesado dessa história não está exatamente na aranha que picou a garota, mas sim o preço altíssimo que veio logo depois. Lembra que naquela linha do tempo principal o Peter perde o tio Ben e até a própria Gwen? Na Terra 65, a tragédia bate de outro jeito. O Peter Parker desse mundo sofria muito bullying na escola, e completamente desesperado para ser forte e especial como a Mulher-Aranha, ele cria uma fórmula química perigosa que acaba transformando o garoto no lagarto.
A heroína enfrenta a criatura sem fazer ideia de quem estava por baixo daquelas escamas, e a batalha termina com a morte do seu melhor amigo nos braços dela. Para piorar a situação, a cidade inteira passa a culpar a Mascarada por esse assassinato, e até o pai da Gwen, que é o capitão da polícia de Nova York, lidera uma caçada implacável contra a própria filha, sem saber quem veste o traje. Esse evento vira o grande trauma e o verdadeiro motor da personagem. E se você chegou até aqui, deixa o Spider Like aí no vídeo, se inscreva no canal Nerdia e até a próxima!